7 anos. 7 anos jantando sozinho. 7 anos sem ouvir uma risada naquela casa. Até que uma menininha de 2 anos entrou correndo na sala de jantar, parou na frente dele, olhou para aquele homem rico, cego e destruído e disse: "Você está sozinho? Eu sento com você." 5 palavras, apenas 5. E naquele exato segundo, 7 anos de escuridão começaram a clarear, mas o que veio depois foi ainda mais emocionante. Fica até o final, porque essa história vai mexer com você de um jeito que você não espera. Antes de continuar, me diga nos comentários de qual cidade você nos assiste. Eu amo ver até onde nossas histórias chegam. Eduardo Monteiro acordou às 6 da manhã, como sempre. Não porque quisesse, mas porque o corpo memorizou a rotina como quem decora um caminho de fuga. Ele estendeu a mão direita, 42 centímetros até a mesinha de cabeceira. Os dedos encontraram o despertador. Desligou. Silêncio. O tipo de silêncio que dói. Sentou-se na cama, os pés descalços tocando o mármore frio. Contou mentalmente. 12 passos até o banheiro. Virou à esquerda. 3 passos até a pia. A mão encontrou a escova de dentes exatamente onde deveria estar. Tudo no lugar. Sempre no lugar. Porque quando você não enxerga, a desordem não é inconveniente. É perigo. Tomou banho com a precisão de um cirurgião. Sabonete. Shampoo. Toalha pendurada na 3ª barra cromada. Nunca errava, nunca podia errar. Vestiu-se sozinho, camisa social azul marinho, calça de alfaiataria, sapatos ingleses que custavam mais que o salário mensal de 3 famílias. Roupas que ninguém veria, elegância que ninguém aplaudiria. Desceu as escadas segurando o corrimão com a mão esquerda. 23 degraus, sempre 23. O mordomo, seu Augusto, esperava no último. "Bom dia, doutor Eduardo." "Bom dia", respondeu Eduardo sem calor, sem emoção, apenas cumprindo o protocolo. A mesa do café estava posta. Eduardo sentou-se na cabeceira, a mesma cadeira de sempre. Pão francês com manteiga, café preto, suco de laranja que ele não tocaria. Tudo disposto nas mesmas posições, medidas com régua invisível. Comeu em silêncio, mastigava devagar. O som da própria respiração ecoava no salão enorme. Nenhuma música, nenhuma conversa, apenas o tic-tac do relógio suíço na parede. Às 7h30, sentou-se no escritório. Ligou o computador. A voz robótica da assistente virtual começou a ler e-mails, reuniões, contratos, decisões. Eduardo comandava um império têxtil do sofá de couro alemão, usando fones de ouvido e um teclado que ele digitava mais rápido que a maioria dos videntes. Trabalhou até o meio-dia. Almoçou sozinho. Trabalhou até às 7 da noite. E então veio o pior momento do dia: o jantar. A mesa de jantar tinha capacidade para 16 pessoas. Eduardo sentava-se sempre na mesma ponta. A outra ponta, vazia, ficava a 8 metros de distância. Seu Augusto servia o prato: filé ao molho madeira, aspargos grelhados, purê de batata baroa. Eduardo comia escutando o som da faca cortando a carne, o som do garfo raspando a porcelana francesa, o som da própria solidão mastigando. Não havia conversa, não havia risada, não havia vida, apenas o eco de um homem que existia, mas não vivia. Ele levou o garfo à boca, mastigou devagar, engoliu sem sentir o gosto, e então ouviu. Passos pequenos, rápidos, batendo no mármore. Eduardo parou de mastigar. "Augusto!" chamou. Silêncio. Os passos se aproximaram. Pararam ao lado dele. E então uma voz, aguda, infantil, cristalina. "Você está sozinho?" Eduardo virou a cabeça na direção do som. Não respondeu. Não sabia o que responder. Ouviu algo sendo arrastado. Uma cadeira, pequena, leve. "Eu sento com você", anunciou a voz. Um barulho de esforço. Alguém subindo. A cadeira balançou. Eduardo ouviu a respiração ofegante de uma criança se acomodando. "Pronto!" disse a voz orgulhosa. Eduardo ficou imóvel. "Quem?"
Quem é você? Clara! Respondeu a menina como se fosse óbvio. Eu tenho 2 anos. Quantos você tem? Eduardo piscou, atordoado. Eu, 52. Nossa, você é velho, disse Clara sem malícia. Mas tudo bem, minha avó também é velha e eu gosto dela. Antes que Eduardo pudesse responder, ouviu passos apressados. Uma mulher, correndo. Clara! Clara, onde você... A voz parou. Ai, meu Deus! Joana Martins apareceu na porta da sala de jantar, pálida, com as mãos ainda molhadas de água e sabão. Desculpa, desculpa, doutor Eduardo. Ela fugiu, eu estava limpando a cozinha e... Clara, desce daí agora. Não, Clara cruzou os bracinhos. Eu tô jantando com o moço. Clara, ele tá sozinho, mãe, disse a menina com a seriedade de quem descobre uma injustiça. Ninguém pode jantar sozinho. É triste. Joana cobriu o rosto com as mãos. Doutor, eu peço 1000 desculpas, eu juro que... Eduardo levantou a mão, pedindo silêncio. Ficou parado, processando. Ninguém pode jantar sozinho. É triste. 7 anos. 7 anos jantando sozinho. E ninguém nunca disse isso. Porque ninguém se importava. Ou porque tinham medo de dizer. Mas uma criança de 2 anos não tinha medo. Não tinha filtro. Não tinha pena. Apenas verdade. Eduardo baixou a mão devagar até a mesa. Encontrou o prato. Empurrou na direção de Clara. Você gosta de batata? Perguntou, a voz estranhamente suave. Clara se inclinou, olhando. Gosto, mas essa tá lisinha. Eu gosto da crocante. Eduardo esboçou algo no canto da boca, quase um sorriso. Do Augusto, chamou. O mordomo apareceu na porta, atônito. Senhor, traz batata frita para a menina. Seu Augusto piscou. Senhor, eu... E suco? Ela bebe suco? Clara bateu palmas. De laranja. Eu gosto muito. Eduardo acenou. Suco de laranja também. Seu Augusto olhou para Joana, que estava paralisada, sem entender nada. Ele suspirou e foi buscar. Joana se aproximou devagar. Doutor, o senhor não precisa... Ela tem razão, interrompeu Eduardo. Ninguém pode jantar sozinho. É triste. Joana sentiu os olhos arderem. Eduardo virou o rosto na direção de Clara. Como você se chama mesmo? Clara, repetiu a menina animada. Clara Martins. E você? Eduardo. Dudu? Ele hesitou. Pode ser. Clara riu. Uma risada gostosa, sem motivo, apenas porque sim. Eduardo sentiu algo estranho no peito. Algo que ele não sentia havia tanto tempo que quase esquecera o nome. Calor. Seu Augusto voltou com a batata frita e o suco. Colocou na frente de Clara. Obrigada, moço, disse ela, já enfiando a mão nas batatas. Joana se aproximou. Clara, pega com o garfo, não com a mão. Mas com a mão é mais gostoso, argumentou Clara com lógica irrefutável. Eduardo deixou escapar uma risada, breve, quase inaudível, mas foi real. Joana olhou para ele, surpresa. Clara comeu metade das batatas, tomou metade do suco e começou a balançar as perninhas na cadeira. Dudu? Sim? Por que você não olha para mim? Silêncio pesado. Joana fechou os olhos, mortificada. Clara, não pergunta isso, porque eu não enxergo, respondeu Eduardo simples. Clara parou de balançar as pernas. Não enxerga nada? Nada. Ela pensou por um momento. Nem eu, nem você. Clara desceu da cadeira. Joana deu um passo à frente, mas Eduardo fez um gesto para que ela esperasse. A menina se aproximou de Eduardo, sem pedir licença. Clara pegou o rosto dele com as 2 mãozinhas pequenas e quentes. Tá vendo agora? Perguntou séria. Eduardo sentiu a garganta apertar. Não. E agora? Clara encostou a testa na dele. Ainda não. Clara suspirou, decepcionada. Que chato. Mas tudo bem. Eu vejo por você. Eduardo tremeu. As palavras atravessaram o peito como uma lâmina quente. Eu vejo por você. Não era pena. Não era caridade. Era parceria. Ele levantou as mãos devagar e segurou a menina. Pequena, leve, quente. Joana cobriu a boca, lutando contra as lágrimas. Clara bocejou.
Eu tô com sono. Então vamos embora, meu amor, disse Joana, se aproximando. Não, eu quero ficar mais um pouquinho. Clara, por favor. Joana olhou para Eduardo sem saber o que fazer. Ele acenou, quase imperceptível. Pode ficar. Clara encostou a cabeça no ombro dele, fechou os olhos e em 2 minutos estava dormindo. Eduardo ficou imóvel, com uma criança de 2 anos dormindo no colo, uma estranha, filha da faxineira. Mas não parecia estranha, parecia certa. Joana sentou-se na cadeira ao lado, em silêncio. Desculpa, sussurrou. Ela é muito desinibida. Não precisa pedir desculpa. Mas o senhor estava jantando e eu estava sobrevivendo, corrigiu Eduardo, a voz baixa. Ela me fez jantar. Joana olhou para ele, viu a tensão nos ombros afrouxar, viu os dedos segurando a menina com um cuidado quase reverente. Quanto tempo faz que o senhor janta sozinho? Perguntou suave. Eduardo ficou em silêncio por um longo momento. 7 anos. Joana engoliu seco. 7 anos. Desde o acidente. Ela não perguntou. Não precisava. A dor na voz dele dizia tudo. Clara se mexeu no sono, apertou a camisa de Eduardo com o punho pequeno. Ele abaixou o rosto, cheirando o cabelo dela. Perfume de shampoo infantil barato, cheiro de inocência, de vida. Ela sempre é assim? Perguntou Eduardo. Sempre, respondeu Joana com um sorriso cansado. Ela não conhece estranho, não conhece medo, só existe. Deve ser bom. O quê? Existir assim, sem peso, sem passado, sem culpa. Joana olhou para ele, viu a linha tensa da mandíbula, as mãos sempre fechadas. O senhor carrega muita coisa, né? Eduardo não respondeu, mas a resposta estava no silêncio. Joana ficou ali, quieta, apenas presente, até que Clara acordou 15 minutos depois, esfregando os olhos. Oi, Dudu. Oi, Clara. Amanhã eu volto. Eduardo hesitou. E sua mãe deixar? Clara olhou para Joana com aqueles olhos enormes e irresistíveis. Deixa, mãe. Por favor. Joana olhou para Eduardo. Ele acenou, quase imperceptível. Pode, disse Joana. Clara pulou do colo, feliz. Até amanhã, Dudu. E saiu correndo de volta à cozinha. Joana levantou-se. Obrigada, doutor Eduardo, por não ter mandado ela embora. Obrigado você, disse ele, a voz rouca, por ter deixado ela ficar. Joana sorriu. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. E saiu. Eduardo ficou sozinho na mesa de jantar. Mas pela primeira vez em 7 anos, o silêncio não doeu tanto. Porque agora ele tinha algo para esperar. Amanhã, às 7 da noite, uma menina de 2 anos ia invadir sua vida de novo. E ele ia deixar. Clara voltou no dia seguinte. E no outro. E no outro. Sempre às 7 da noite, quando Eduardo sentava para jantar, ela aparecia. Às vezes vinha correndo, gritando, Dudu, Dudu, eu cheguei! Às vezes vinha de mansinho, subindo na cadeira ao lado dele e anunciando, Oi, eu de novo. Mas sempre vinha. E Eduardo esperava. Seu Augusto percebeu a mudança na 2ª semana. Passou a preparar 2 pratos, um para o doutor Eduardo, outro menor para a menina. Batata frita, sempre crocante, arroz, frango desfiado, porque Clara não gostava de carne em pedaço, e suco de laranja. Joana tentou protestar. Seu Augusto, não precisa fazer isso. Ela come em casa depois. A menina precisa jantar, dona Joana. E o doutor Eduardo? Ele hesitou. O doutor Eduardo precisa dela. Joana olhou pela porta entreaberta da sala de jantar. Eduardo estava sentado, de terno, esperando. A expressão não era mais de pedra, era de expectativa. E então Clara entrou. Dudu! Eduardo virou o rosto na direção da voz. E sorriu. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Joana sentiu os olhos arderem. Clara não tinha filtro. Falava tudo o que pensava. E fazia perguntas que ninguém mais ousava fazer. Dudu, por que você usa óculos escuros dentro de casa? Porque as pessoas se assustam quando olham nos meus olhos. Nana, por quê? Porque eles não se mexem. Clara pensou. Posso ver? Eduardo tirou os óculos. Clara inclinou-se observando. São azuis,
disse ela, impressionada. Que bonito! Eduardo ficou em silêncio. Ninguém nunca tinha dito que seus olhos eram bonitos. Desde o acidente, as pessoas desviavam o olhar, mas Clara não desviou. Eu também tenho olhos azuis, disse ela, orgulhosa. A gente combina. Eduardo colocou os óculos de volta, tremendo. Outra noite, Clara perguntou. Dudu, você mora sozinho? Moro. Por quê? Eduardo respirou fundo. Porque as pessoas que moravam comigo foram embora. Para onde? Joana, que limpava a cristaleira ali perto, congelou. Eduardo ficou em silêncio. Depois disse a voz baixa. Pro céu. Clara pensou por um momento. Meu vô também foi pro céu. Minha mãe diz que ele virou estrela. É? É. De noite, eu olho pro céu e falo com ele. Clara deu uma garfada na batata. Você fala com as suas pessoas? Eduardo balançou a cabeça. Não. Por quê? Porque dói. Clara colocou a mão pequena em cima da mão dele. Mas se você não fala, elas não sabem que você tá com saudade. A frase caiu como uma bomba. Eduardo apertou os olhos atrás dos óculos escuros. Respirou fundo. Tentou controlar. Talvez você tenha razão, sussurrou. Clara voltou a comer, satisfeita. Joana limpou uma lágrima que escapou sem avisar. Na terceira semana, Clara chegou empolgada. Dudu, Dudu, eu aprendi uma música. É mesmo? É, quero ouvir? Quero. Clara subiu na cadeira, ficou em pé. Joana correu para segurar caso ela caísse e começou a cantar. Era Pirulito que bate-bate, completamente desafinada, com metade da letra errada. Mas ela cantou com todo o coração. Eduardo escutou, sério, atento. Quando ela terminou, aplaudiu. Lindo! Sério? Os olhos de Clara brilharam. Sério? Então eu canto de novo. E cantou, 3 vezes seguidas. Eduardo escutou as 3. Seu Augusto, na cozinha, balançou a cabeça, sorrindo. Aquela casa estava acordando. Mas nem tudo eram flores. Clara também tinha birras. Uma noite, seu Augusto serviu cenoura cozida no prato dela. Clara olhou com desprezo. Eu não gosto disso. Clara, não é feio falar assim, repreendeu Joana. Mas eu não gosto. Experimente pelo menos, pediu Eduardo. Não, Clara, eu disse que não. Joana suspirou cansada. Tá bom, então não janta. Não quero mesmo. Clara cruzou os braços emburrada. Eduardo ficou em silêncio. Depois disse tranquilo. Tudo bem. Ninguém é obrigado a comer o que não gosta. Viu, mãe? O Dudu entende. Mas, continuou Eduardo, se você não comer nada, não tem sobremesa. Clara parou. Que sobremesa? Pudim de leite. Os olhos de Clara arregalaram. Eu amo pudim. Eu sei. Seu Augusto me contou. Por isso ele fez hoje. Clara olhou para a cenoura, depois para Eduardo, depois para a cenoura de novo. Pegou o garfo, comeu uma. Fez cara de nojo, mas engoliu. Pronto, comi. Eduardo sorriu. Uma não é suficiente. Mas 3. Se comer 3, ganha o pudim. Clara bufou, mas comeu 1, 2, 3. Pronto. Seu Augusto trouxe o pudim. Clara comeu tudo, feliz. Joana olhou para Eduardo impressionada. Ele tinha conseguido o que ela não conseguira em semanas. À noite, quando Clara já tinha ido embora, Joana voltou à sala de jantar para terminar a limpeza. Eduardo ainda estava lá, sentado, quieto. Doutor Eduardo? Ele virou o rosto. Não, sim, eu queria agradecer pela paciência com a Clara. Eu sei que ela é intensa, ela é perfeita, disse Eduardo simples. Joana sentiu o peito apertar. Não é sempre que as pessoas têm paciência com criança. Ainda mais criança falante. Eduardo ficou em silêncio por um momento. Eu ia ter um filho, disse de repente. Joana parou. Doutor, a Beatriz estava grávida, 5 meses. A gente já sabia que era menino. Já tinha escolhido o nome. Theo. Ele respirou fundo. E então eu bati o carro. E perdi os 2. Joana sentou-se na cadeira ao lado dele. Sinto muito. Eu também, todo dia. Eduardo passou a mão pelo rosto. Mas sabe o que é pior? Não é a dor da perda. É o vazio. Eu ia ser pai e nunca fui.
Eu ia ouvir risada de criança nessa casa, e nunca ouvi. Eu ia ensinar a andar, a falar, a comer sozinho, e nunca... A voz dele quebrou. Joana colocou a mão no ombro dele. Mas o senhor está ensinando. A Clara está aprendendo a comer cenoura por causa do senhor. Eduardo deixou escapar um riso triste. Não é a mesma coisa. Não, mas é bonito do mesmo jeito. Ele ficou em silêncio. Joana apertou o ombro dele, suave. Obrigada, doutor Eduardo, por deixar a Clara entrar na sua vida. Obrigado você, sussurrou ele, por trazer luz para essa casa. Joana sorriu e saiu. Eduardo ficou sozinho, mas pela primeira vez em 7 anos, a solidão não pesava tanto, porque amanhã, às 7 da noite, Clara voltaria. E ele estaria esperando. As semanas se transformaram em meses. Clara não era mais uma visitante. Era parte da rotina, parte da casa, parte de Eduardo. Ele acordava às 6 da manhã, como sempre. Mas agora, quando descia para o café, perguntava a seu Augusto: "A Joana vem hoje?" E o mordomo, escondendo um sorriso, respondia: "Vem sim, doutor." Eduardo acenou, e o dia parecia um pouco menos pesado. Clara começou a explorar a mansão. No começo, ficava só na cozinha e na sala de jantar. Mas aos poucos foi conquistando o território. Um dia, apareceu no escritório de Eduardo. "Dudu!" Ele tirou os fones de ouvido. "Clara, o que você está fazendo aqui?" "Vim te visitar." Ela entrou, olhando tudo com curiosidade. "Que lugar grande." "É o meu escritório." "O que você faz aqui?" "Trabalho." "Com o quê?" "Tecidos. A minha empresa faz tecidos para roupas, cortinas, lençóis." "Ah." Clara perdeu o interesse imediatamente. "Posso mexer no seu computador?" "Não." "Por quê?" "Porque você pode quebrar." "Eu não quebro. Eu sou cuidadosa." Eduardo sorriu. "Tudo bem, pode sentar aqui." Ele afastou a cadeira. Clara subiu, com dificuldade, e ficou olhando para a tela. "Tem muita letra," observou ela. "Tem. Você consegue ler?" "Não, mas o computador lê para mim." "Como?" Eduardo apertou um botão. A voz robótica começou a ler um e-mail sobre índices de produção trimestral. Clara franziu o nariz. "Que voz feia." Eduardo riu. "É, você não tem uma voz mais bonita?" "Tem, mas essa é a que veio no computador." Clara pensou. "Eu posso ler para você." Eduardo parou. "Você sabe ler?" "Não. Mas eu posso inventar. É mais divertido." E antes que ele pudesse responder, Clara começou. Era uma vez um Dudu que morava numa casa gigante e não enxergava nada. Mas aí apareceu uma Clara que era muito esperta e ensinou ele a rir de novo, e eles viraram amigos para sempre. Fim. Silêncio. Eduardo sentiu a garganta apertar. Foi uma leitura interessante. "Gostou?" "Gostei." Clara sorriu, satisfeita. "Amanhã eu leio de novo." E saiu, pulando. Eduardo ficou parado, sozinho, com a história inventada ecoando na cabeça. Ensinou ele a rir de novo. Era verdade. Ele tinha esquecido como era. Rir de verdade, sentir leveza, sentir alegria. E uma criança de 2 anos tinha devolvido isso a ele. Clara começou a deixar marcas pela casa. Um dia, seu Augusto encontrou desenhos colados na geladeira. Bonecos de palito. Um grande, Eduardo, e um pequeno, Clara, de mãos dadas. Outro dia, encontrou um sapatinho esquecido embaixo da mesa de jantar e bloquinhos de montar espalhados pelo corredor. No começo, seu Augusto recolhia tudo, colocava de volta na bolsa de Joana. Mas depois de algumas semanas, parou. Porque Eduardo perguntou: "Augusto, cadê os blocos da Clara?" "Recolhi, senhor." "Deixa espalhado." "Senhor? Deixa. Eu gosto de ouvir quando ela brinca." Seu Augusto acenou e deixou. A mansão, antes silenciosa e impecável, agora tinha vida, tinha bagunça, tinha risada, tinha cheiro de shampoo infantil no sofá. E Eduardo não queria mais que fosse diferente. Uma tarde, Clara estava desenhando na mesa de jantar enquanto Joana limpava a sala. Eduardo passou a caminho da cozinha. "Dudu!" Clara chamou. Ele parou.
Sim? Vem ver meu desenho. Eduardo se aproximou. Sentou-se na cadeira ao lado dela. Me conta o que você desenhou. Olha, Clara apontou para o papel. Esse aqui é você. Eu fiz você bem alto porque você é gigante. E esse aqui sou eu. E esse aqui é um cachorro. A gente tem cachorro? Não, mas eu queria. Clara suspirou dramaticamente. Minha mãe disse que não pode porque a gente mora em apartamento pequeno. Eduardo ficou em silêncio. Você gosta de cachorro? Amo. Os olhos de Clara brilharam. Você tem? Não, mas talvez a gente possa pensar nisso. Clara pulou da cadeira. Sério? Clara, calma. Joana apareceu correndo. Doutor Eduardo, o senhor não precisa... Eu sei. Eduardo virou o rosto na direção de Joana. Mas faz tempo que essa casa não tem vida. Talvez um cachorro ajude. Joana ficou sem palavras. Clara começou a pular, gritando: vai ter cachorro! Vai ter cachorro! Eduardo sorriu. E pela primeira vez em 7 anos, pensou, talvez eu consiga ser feliz de novo. 2 semanas depois, seu Augusto trouxe um filhote de Golden Retriever. 3 meses, peludo, desajeitado, perfeito. Clara entrou na sala de estar e parou, boquiaberta. Um cachorro! O filhote correu até ela, pulando, lambendo, quase derrubando. Clara caiu de bunda no chão, rindo. Dudu! Olha! Olha! Eduardo estava sentado no sofá, sorrindo. Como ele é? Amarelo, fofo, com orelha grande. Clara abraçou o cachorro. Como ele chama? Não sei. Você escolhe. Clara pensou. Pensou muito. Sol, porque ele é quentinho. Eduardo acenou. Sol, bom nome. A partir daquele dia, Sol virou parte da família. Clara brincava com ele toda a tarde. Eduardo ouvia a risada dela, os latidos, a bagunça. E pela primeira vez, a mansão parecia um lar. Mas a felicidade tem um preço, e nem todo mundo estava feliz com a mudança. Renata Monteiro começou a perceber. Ela ligava para Eduardo e ele demorava a atender. Quando atendia, parecia distraído. Eduardo, você ouviu o que eu falei? Sim, reunião na quinta. E sobre o contrato com a importadora? Deixa o advogado resolver. Renata franziu a testa. Você nunca deixou o advogado resolver sozinho. O que está acontecendo? Nada. Só estou delegando mais. Por quê? Eduardo hesitou. Porque eu cansei de viver só para trabalhar. Silêncio do outro lado. A gente precisa conversar, disse Renata, a voz fria. Quando você quiser. E desligou. Renata ficou olhando para o celular incomodada. Algo estava diferente. Eduardo estava diferente. E ela ia descobrir o quê? Na sexta-feira, Renata apareceu sem avisar. Entrou pela porta da frente, ignorando seu Augusto. Onde ele está? Na sala de estar, mas Renata já estava subindo. Parou no corredor quando ouviu. Risada. Eduardo, rindo alto. Ela seguiu o som. Empurrou a porta entreaberta. E viu. Eduardo estava no chão. Sim, no chão. De terno, descalço, sendo atacado por um Golden Retriever que lambia seu rosto. E uma menina, pequena, de cabelo cacheado, vestido simples, que gritava: Sol, Sol, não lambe a orelha dele, faz cócegas. Eduardo ria, tentava se proteger, mas não conseguia. E uma mulher, jovem, de avental, estava sentada no sofá, rindo também. Renata sentiu o sangue ferver, bateu palma, forte, todo mundo parou. Sol latiu. Clara olhou assustada. Eduardo virou o rosto na direção do som. Renata, quem são essas pessoas? A voz dela era gelo. Eduardo se levantou com dificuldade. Renata, o que você está fazendo aqui? Vim conferir uns papéis, mas agora vejo que tenho outras coisas para conferir. Ela olhou para Joana. Quem é você? Joana se levantou, nervosa. Joana, senhora, eu sou a faxineira, completou Renata com desprezo. E a criança? Minha filha, Clara. Entendo. Renata cruzou os braços. E me diga, Joana, faz parte do seu trabalho brincar com meu irmão? Renata, para, disse Eduardo firme. Para o quê? De perguntar o que está acontecendo na minha casa? Minha casa.
corrigou Eduardo seco. Renata deu um passo à frente. Que você mal consegue administrar sozinho, ou esqueceu que eu cuido de tudo desde o acidente? Clara, assustada, se escondeu atrás de Joana. Sol rosnou baixinho. Eduardo cerrou os punhos. Renata, eu acho melhor você ir embora. Eu não vou a lugar nenhum até a gente conversar. Sozinhos. Joana pegou Clara no colo. Eu vou terminar o trabalho lá embaixo. Boa ideia, disse Renata, venenosa. Joana saiu, rápido, levando Clara e Sol. Eduardo ficou parado, tremendo de raiva. Renata fechou a porta. Senta. Eu não vou sentar. Fala o que você tem que falar e vai embora. Renata suspirou. Eduardo, eu sei que você tá sozinho. Sei que é difícil. Mas isso... Ela apontou para a porta. Isso é perigoso. O que é perigoso? Você se apegar a uma estranha e à filha dela. Você não acha estranho? Uma mulher pobre com uma criança se aproximando de um homem rico e vulnerável? Eduardo sentiu o sangue subir. Joana não é assim. Como você sabe? Faz quanto tempo que você conhece ela? 2 meses. Tempo suficiente para saber que ela é honesta. Ou esperta. Renata deu um passo à frente. Eduardo, eu tô tentando te proteger. Eu não preciso de proteção. Precisa sim. Você tá projetando. Você olha para aquela criança e vê o Theo. Mas ela não é o Theo. E aquela mulher não é a Beatriz. O nome caiu como uma bomba. Eduardo ficou pálido. Não fala o nome dela. Por que não? É a verdade. Você está tentando recriar o que perdeu, e isso vai te destruir. De novo. Eduardo virou o rosto, tremendo. Sai daqui, Renata. Eduardo, sai! O grito ecoou pela casa. Renata ficou em silêncio. Depois pegou a bolsa. Você vai se arrepender. E saiu. Eduardo ficou sozinho. Sentou-se no sofá. Cobriu o rosto com as mãos. Você está projetando. Será que estava? Será que Renata tinha razão? Ele ouvia Clara rir lá embaixo, brincando com o Sol, e sentiu o peito apertar, porque ele sabia. Sabia que tinha se apegado. Sabia que Clara não era sua filha. Sabia que Joana não era Beatriz. Mas e daí? Elas eram reais, eram agora. E pela primeira vez em 7 anos, ele sentia algo além de dor. Mas a dúvida tinha sido plantada. E dúvidas, quando plantadas, crescem. Eduardo não desceu para jantar naquela noite. Ficou trancado no quarto, sentado na beira da cama, processando as palavras de Renata. Você está projetando. Ela não é o Theo. Aquela mulher não é a Beatriz. Ele sabia que Renata estava em parte certa. No começo, ele tinha projetado. Tinha ouvido a risada de Clara e lembrado do filho que nunca teve. Tinha sentido a presença de Joana e lembrado da esposa que perdeu. Mas quando isso tinha parado de ser projeção, quando Clara começou a fazer perguntas que só ela faria, quando Joana disse algo que Beatriz nunca diria, quando ele percebeu que não estava lembrando do passado, estava vivendo o presente, Eduardo passou a mão pelo cabelo, confuso. Bateram na porta. Doutor Eduardo, a voz de Joana. Suave, preocupada. Ele não respondeu. Eu trouxe um chá. O senhor não jantou. Pensei que... Pode deixar aí fora. Silêncio. Tá tudo bem? Tá. Outro silêncio. Mais longo. A Clara tá perguntando por você. Eduardo sentiu o peito apertar. Diz pra ela que eu tô cansado. Que amanhã a gente se vê. Tá bom. Joana hesitou. Boa noite, doutor Eduardo. Boa noite. Ele ouviu os passos dela se afastando e ficou ali, sozinho, com o peso da dúvida esmagando o peito. No dia seguinte, Eduardo evitou a sala de jantar. Pediu para seu Augusto servir o jantar no escritório. Quando Clara chegou, às 7 da noite, como sempre, ela correu para a sala de jantar e encontrou a mesa vazia. Cadê o Dudu? Perguntou confusa. Seu Augusto, constrangido, respondeu. O doutor Eduardo está trabalhando hoje, pequena. Mas ele sempre janta comigo. Hoje não. Ele pediu desculpas. Clara ficou parada, olhando para a mesa vazia, para a cadeira dele, para o prato que não estava lá. Ele está bravo comigo? Não. Ele só está ocupado.
Clara abaixou a cabeça. Tá bom. E voltou para a cozinha, quieta. Joana viu a filha entrar, cabisbaixa, e sentiu o coração apertar. Na noite seguinte, Eduardo também não apareceu. Clara esperou, sentada na cadeira, sozinha. Ele vai chegar? Perguntou a seu Augusto. Não sei, pequena. Clara balançou as perninhas. Esperou mais um pouco. Depois desceu da cadeira. Então eu vou lá. Clara, não... Seu Augusto tentou segurar, mas ela já tinha saído correndo. Subiu a escada. Algo que ela ainda fazia devagar, segurando firme no corrimão, foi até o escritório e bateu na porta. Dudu? Silêncio. Dudu, sou eu. A Clara. Clara, não é uma boa hora, respondeu Eduardo, a voz cansada. Por que você não janta mais comigo? Eu tô... ocupado. Todo dia? Eduardo não respondeu. Clara encostou a testa na porta. Você não gosta mais de mim? O silêncio foi como uma facada. Eduardo levantou-se, foi até a porta, abriu. Clara estava ali, pequena, olhos arregalados, segurando o cachorro de pelúcia que ela sempre carregava. Eu fiz alguma coisa errada? Perguntou ela, a voz tremendo. Eduardo ajoelhou-se. Não, você não fez nada errado. Então por que você sumiu? Ele respirou fundo. Porque eu tô confuso. Confuso com o quê? Como explicar para uma criança de 2 anos que ele tinha medo de se apegar, que tinha medo de perder de novo, que tinha medo de que tudo fosse mentira? É coisa de adulto, disse ele, fraco. Clara deu um passo à frente, abraçou ele, forte, do jeito que criança abraça, com o corpo inteiro. Eu sinto sua falta, Dudu. Eduardo fechou os olhos, abraçou de volta. Eu também sinto a sua. Então volta. Não é tão simples. Por quê? Porque adultos complicam tudo. Porque adultos têm medo. Porque adultos carregam fantasmas. Mas ele não disse nada disso. Apenas segurou ela. Mais 1 minuto, mais 1 segundo, até que Joana apareceu na porta. Clara, vem. O Dudu precisa trabalhar. Clara soltou Eduardo. Olhou para ele. Amanhã você janta comigo? Eduardo hesitou, depois acenou. Amanhã. Clara sorriu. E saiu, segurando a mão da mãe. Eduardo ficou ajoelhado no corredor, sozinho, e odiou a si mesmo. No dia seguinte, Eduardo voltou para a mesa de jantar. Clara chegou correndo, gritando, Dudu, você voltou! Ela subiu na cadeira ao lado dele, feliz. Eu sabia que você ia voltar. Como sabia? Perguntou Eduardo. Porque você é meu amigo, e amigos não somem para sempre. Eduardo sentiu a garganta apertar. Jantaram juntos. Clara falou sem parar. Contou que Sol tinha comido o chinelo dela, que ela tinha aprendido a contar até 10, que a vizinha tinha um gato chamado Frajola. Eduardo escutou tudo, cada palavra, cada detalhe, e percebeu. Não importava se ele estava projetando ou não. Importava que aquilo era real. Clara era real. Joana era real. A felicidade era real. E ele não ia desistir disso de novo. Mas o destino tinha outros planos. Porque naquela tarde, enquanto Joana limpava a biblioteca, Clara entrou no escritório. Eduardo estava no telefone conversando com um cliente. Clara, entediada, começou a explorar. Abriu gavetas, mexeu em papéis e então viu algo brilhando embaixo da escrivaninha. Uma caixinha, pequena, de madeira escura, com fecho dourado. Clara puxou. A caixinha caiu no chão. Eduardo ouviu o barulho. 1 segundo, disse ao telefone. Clara? Ela não respondeu. Estava ocupada tentando abrir a caixinha. O fecho estava enferrujado, mas depois de alguns puxões, cedeu. A tampa abriu e Clara viu. Fotos, muitas fotos. Um homem, parecia o Dudu, mas mais novo, com cabelo diferente, ao lado de uma mulher bonita de barriga grande. Sapatinhos azuis, minúsculos. Um papel com desenho estranho, ultrassom. Uma pulseirinha de hospital com um nome, Theo Monteiro. Clara pegou os sapatinhos, tão pequenos que cabiam na mão dela. O que você está fazendo? A voz de Eduardo agora perto. Clara levantou os olhos. Achei uma caixa. Eduardo congelou. Que caixa?
Essa aqui. Tem sapatinho de bebê. É seu? Eduardo ficou pálido. Clara, fecha a caixa. Por quê? Fecha! O tom assustou Clara. Ela soltou o sapatinho que caiu no chão. Joana apareceu correndo. O que aconteceu? Ela viu. A caixinha aberta, as fotos espalhadas. Eduardo tremendo. Ai, meu Deus! Clara começou a chorar. Eu não fiz de propósito. Eu só queria ver. Joana pegou a filha no colo. Shh, meu amor. Tá tudo bem. Eduardo ajoelhou-se. Tateou o chão. Encontrou os sapatinhos. Segurou com as duas mãos e desmoronou. Não chorou, mas tremeu. O corpo inteiro. Como se estivesse desmoronando por dentro. Joana se ajoelhou ao lado dele. Doutor Eduardo, ele ia se chamar Theo, sussurrou Eduardo, a voz quebrada. A gente tinha escolhido tudo, o quarto, o berço, as roupas. Eu conversava com ele toda noite, encostava a mão na barriga dela e... Ele parou, respirou fundo. E então eu bati o carro e matei os dois. O senhor não matou ninguém, disse Joana firme. Matei. Eu estava cansado. Deveria ter parado. Deveria ter chamado um motorista. Mas eu quis dirigir. E agora... Ele apertou os sapatinhos. Agora eles estão mortos. E eu tô aqui. O senhor está aqui porque ainda tem vida para viver. Que vida? Eduardo levantou o rosto na direção dela. Que vida é essa? Sozinho, cego, sem propósito, sem nada? Interrompeu Joana. O senhor tem a Clara, tem o sol, tem o seu Augusto, tem... Ela hesitou. Tem a gente. Eduardo ficou em silêncio. Clara, ainda no colo de Joana, estendeu a mãozinha e tocou o rosto molhado de Eduardo. Dudu, não chora. Ele segurou a mãozinha dela. Desculpa, Clara, eu não queria gritar com você. Tudo bem. Clara encostou a testa na dele. Eu te perdoo. Eduardo tremeu. Joana segurou o ombro dele. E os três ficaram ali, no chão do escritório, cercados de fantasmas do passado, mas também de promessas de futuro. Naquela noite, Joana colocou Clara para dormir no sofá da sala. A menina tinha pegado no sono de exaustão emocional. Depois voltou ao escritório. Eduardo estava sentado na poltrona, segurando a caixinha fechada no colo. Posso entrar? Perguntou Joana. Ele acenou. Ela sentou-se na cadeira em frente. Como o senhor tá? Não sei. Ele passou a mão pela caixinha. Fazia anos que eu não abria isso. Eu tinha guardado, esquecido, ou tentado esquecer. Dói, né? Lembrar. Dói. Mas sabe o que dói mais? Ele levantou o rosto. Perceber que eu passei 7 anos tentando não sentir nada. E a Clara me fez sentir de novo. E agora eu tenho medo. Medo de quê? De que ela vá embora. De que você vá embora. De que eu perca tudo. De novo. Joana respirou fundo. Doutor Eduardo, eu não posso prometer que a gente vai ficar para sempre. A vida não funciona assim. Mas eu posso prometer que enquanto a gente estiver aqui, a gente vai ser de verdade. Sem mentira. Sem falsidade. Só real. Eduardo ficou em silêncio. Você acha que eu estou usando a Clara para substituir o Theo? Joana hesitou. Acho que no começo, talvez. Mas não mais. Agora o senhor gosta da Clara porque ela é a Clara. Não porque ela preenche um vazio, mas porque ela é luz. E o senhor merece luz. Eduardo apertou a caixinha. Obrigado. Pelo quê? Por não ter ido embora, por ter ficado, por acreditar em mim. Joana sorriu. Sempre. E saiu. Eduardo ficou sozinho. Abriu a caixinha de novo. Pegou uma foto. Passou os dedos sobre ela, tentando sentir os rostos. Beatriz, Theo, sussurrou. Eu sinto muito. Por tudo. Mas eu preciso tentar viver de novo. Não sei se eu consigo. Mas eu preciso tentar. O silêncio respondeu. Mas dessa vez não era um silêncio pesado. Era paz. Eduardo guardou a caixinha, colocou de volta embaixo da escrivaninha. E pela primeira vez não sentiu culpa por seguir em frente. Mas a tempestade estava apenas começando. Porque na manhã seguinte, Renata voltou. E dessa vez, ela não veio sozinha. Renata entrou na mansão às 9 da manhã de uma sexta-feira.
acompanhada de um homem de terno cinza e pasta de couro. Seu Augusto tentou barrar. Dona Renata, o doutor Eduardo pediu para não ser... Eu não ligo para o que ele pediu. Sai da frente. Ela subiu a escada. O homem de terno a seguiu, silencioso. Eduardo estava no escritório, trabalhando. Ouviu os passos. Augusto, eu pedi para... Não é o Augusto, disse Renata entrando sem bater. Eduardo virou o rosto na direção da voz. Renata, de novo. E dessa vez eu trouxe o doutor Marcelo Tavares, nosso advogado. Eduardo franziu a testa. Por que você trouxe um advogado? Porque a gente precisa conversar. Seriamente. Eduardo desligou o computador. Tirou os fones de ouvido. Fala. Renata sentou-se na poltrona em frente à mesa. O advogado ficou de pé, ao lado dela, com a postura rígida de quem está acostumado a tribunais. Eduardo, eu passei a semana investigando. Investigando o quê? Joana Martins, a faxineira. Eduardo ficou tenso. Você fez o quê? Contratei um investigador particular. Eu precisava saber quem é essa mulher que está ocupando tanto espaço na sua vida. Renata, você não tinha o direito... Eu tinha sim. Ela bateu a mão na mesa. Eu sou sua irmã. Eu cuido de você. E eu não vou ficar de braços cruzados enquanto uma estranha se aproveita. Eduardo cerrou os punhos. Joana não é assim. Não? Então deixa eu te contar o que eu descobri. Renata abriu uma pasta. Joana Martins, 34 anos, mãe solteira. O pai da Clara desapareceu 6 meses depois que a menina nasceu. Não paga pensão. Joana trabalhou em 5 casas diferentes nos últimos 2 anos. Todas famílias ricas. E daí? E daí que em todas essas casas ela foi demitida por proximidade excessiva com os patrões. Eduardo ficou pálido. Isso é mentira. Não é. Eu tenho os depoimentos. Renata empurrou a pasta na direção dele. Uma das patroas disse que Joana tentou convencer o marido a ajudá-la financeiramente. Outra disse que ela usava a filha para manipular emocionalmente a família. Eu não acredito nisso. Você não acredita porque você tá cego. Renata se levantou. E eu não tô falando da visão, Eduardo. Você tá emocionalmente cego. Você tá projetando. Você quer tanto ter uma família que tá disposto a acreditar em qualquer um que apareça. Joana não é qualquer um. É sim. Renata deu um soco na mesa. Subei, ela é uma oportunista. Ela viu um homem rico, sozinho, vulnerável e atacou. Ela não atacou nada. Ela só existiu. Existiu? Renata deu uma risada seca. Ela existiu sentando na mesa de jantar com você? Existiu trazendo a filha todo dia? Existiu fazendo você comprar um cachorro? Um cachorro, Eduardo. E daí? E daí que você nunca quis cachorro? Você sempre disse que não queria animais na casa. Mas aí aparece uma criança pedindo e você... cede. Por quê? Porque você está sendo manipulado. Eduardo levantou-se, tremendo de raiva. Chega! O grito ecoou pela casa. Renata ficou em silêncio. O advogado deu um passo para trás. Eu não vou ouvir mais isso, disse Eduardo, a voz baixa e perigosa. Joana é uma mulher honesta, trabalhadora, que nunca me pediu nada. Nada. A única coisa que ela fez foi deixar a filha dela ser criança. E eu precisava disso. Você precisa de terapia, não de uma faxineira com uma filha. Eduardo deu a volta na mesa. Parou na frente de Renata. Sai da minha casa. Eduardo, sai! Renata respirou fundo. Pegou a pasta. Tudo bem, mas eu vou fazer uma coisa antes. Ela olhou para o advogado. Doutor Marcelo, explica para ele. O advogado limpou a garganta. Doutor Eduardo, a dona Renata solicitou que eu preparasse um documento de proteção patrimonial. Basicamente, é uma cláusula que impede qualquer funcionário da casa de receber benefícios financeiros, doações ou heranças. Também impede contato fora do horário de trabalho. Eduardo ficou branco. Você está querendo me impedir de ver a Joana e a Clara? Eu tô te protegendo, disse Renata.
Eu não preciso de proteção. Precisa sim. E se você não assinar, eu vou ter que tomar outras medidas. Que medidas? Renata olhou para ele, fria, calculista. Eu vou entrar na justiça. Vou pedir interdição parcial. Vou alegar que você não tem condições de gerir seu patrimônio sozinho. Eduardo cambaleou. Você não faria isso. Faria e vou fazer. Se necessário. Silêncio absoluto. Eduardo segurou a mesa para não cair. Sai daqui, sussurrou. Eduardo, sai daqui! Renata pegou a bolsa. Olhou para o irmão. Por um momento algo passou no rosto dela. Dor, medo. Mas ela engoliu e saiu. O advogado a seguiu. Eduardo ficou sozinho. Sentou-se no chão. Encostou a cabeça na parede. E chorou. Chorou de raiva, de impotência, de medo. Porque Renata tinha razão em uma coisa. Ele estava vulnerável. E se ela realmente entrasse com interdição, ele perderia tudo. A empresa, a casa, a liberdade e, pior, perderia o direito de decidir quem ficava na vida dele. Eduardo socou o chão. Merda! Joana chegou ao meio-dia, como sempre, com Clara. Mas algo estava diferente. Seu Augusto a parou na entrada. Dona Joana, aconteceu uma coisa. O quê? A irmã do doutor Eduardo esteve aqui. Ele hesitou. Ela não gostou de ver a senhora e a Clara por aqui. Joana sentiu o estômago afundar. Ela disse alguma coisa? Não para mim. Mas o doutor Eduardo, ele está muito abalado. Trancou-se no escritório. Não quer falar com ninguém. Clara puxou a saia da mãe. Cadê o Dudu? Joana abaixou segurando o rosto da filha. Meu amor, o Dudu está trabalhando hoje. A gente não vai poder jantar com ele. Mas eu quero ver ele. Não hoje, Clara. Por quê? Joana respirou fundo. Porque a gente não pode mais vir aqui todo dia. Clara arregalou os olhos. Por que não? Porque o mundo é injusto. Porque gente rica tem regras diferentes. Porque uma irmã super protetora decidiu que elas não eram boas o suficiente. Mas Joana não disse nada disso. Porque o Dudu precisa de tempo. Clara começou a chorar. Eu quero ver ele, eu quero! Joana pegou a filha no colo, que esperneava, gritava, chorava. Shh, meu amor, shh. Ela olhou para seu Augusto. Pode dar uma mensagem para ele? Claro! Diz que... A voz dela falhou. Diz que eu entendo e que ele não precisa se preocupar. A gente não vai incomodar mais. Seu Augusto acenou, triste. Joana saiu, com Clara chorando no colo, com o coração partido. Meia hora depois, seu Augusto bateu na porta do escritório. Doutor Eduardo, que foi? A dona Joana esteve aqui. Ela foi embora. Eduardo levantou a cabeça. Embora? Ela disse que entende e que não vai incomodar mais. Eduardo sentiu o mundo desabar. Não, espera! Chama ela de volta! Ela já foi, senhor. Então vai atrás. Senhor, ela pediu para não. Eduardo levantou-se, correu até a porta, abriu. Joana! Silêncio. Ele desceu a escada, tropeçando, segurando no corrimão. Joana! Clara! Chegou na entrada. A porta estava fechada. Seu Augusto segurou o braço dele. Elas já foram, doutor. Eduardo caiu de joelhos. Não pode ser. Ele tinha deixado Renata vencer. De novo, tinha deixado o medo vencer. Tinha deixado a melhor coisa que aconteceu em 7 anos, ir embora. Eduardo socou o chão e gritou. Um grito de dor, de perda, de desespero. Naquela noite, Joana deitou Clara na cama. A menina ainda soluçava, de olhos vermelhos. Eu quero o Dudu. Eu sei, meu amor. Por que a gente não pode ver ele? Joana sentiu as lágrimas escorrerem. Porque o Dudu tem uma vida diferente da nossa. E a gente não faz parte dela. Mas ele é meu amigo. Eu sei. Amigos não somem, mas somem, pensou Joana. Quando o mundo decide que você não é boa o suficiente, eles somem. Clara se virou na cama, chorando baixinho. Joana ficou ali, segurando a mão da filha, até ela dormir. Depois foi para a cozinha. Sentou-se à mesa,
cobriu o rosto com as mãos e chorou. Chorou por Clara, chorou por Eduardo. Chorou por ela mesma, porque pela primeira vez em muito tempo ela tinha acreditado. Acreditado que podia ter algo mais, que podia ser feliz, que podia... Mas não, o mundo não funcionava assim, não para gente como ela. Joana limpou as lágrimas, pegou um papel e começou a escrever. Na manhã seguinte, seu Augusto encontrou um envelope embaixo da porta. Levou até Eduardo. "O que é isso?" perguntou Eduardo. "Uma carta, da dona Joana." Eduardo pegou, passou os dedos sobre o papel. "Lê para mim." Seu Augusto abriu e começou. "Doutor Eduardo, eu não sei se o senhor vai ler isso. Talvez o senhor nem queira, mas eu preciso escrever. Obrigada. Obrigada por deixar a Clara entrar na sua vida, por deixar ela rir, brincar, incomodar, por ser gentil quando o mundo todo espera que você seja frio. Obrigada por jantar com ela, por ouvir as histórias dela, por comprar um cachorro só porque ela pediu. Obrigada por ser humano. Eu sei que a sua irmã está tentando te proteger, e eu entendo. Eu também protegeria alguém que eu amo, mas eu preciso que o senhor saiba. Eu nunca quis nada do senhor, nunca. Eu só queria trabalhar, sustentar minha filha, sobreviver. E quando o senhor deixou a Clara ficar, foi um presente, porque ela precisava de alguém que a tratasse com carinho. E o senhor fez isso. Mas eu entendo que a gente não pode mais voltar. Eu entendo que o mundo é assim, que gente como eu não se mistura com gente como o senhor. Então eu vou embora, vou para casa da minha irmã no interior, vou começar de novo, como sempre faço. E o senhor também vai ficar bem, eu acredito nisso. Mas tem uma coisa que eu preciso pedir. Não desiste, não volta para o silêncio, não volta para a solidão. O senhor merece mais. A Clara sempre vai lembrar do senhor. Ela sempre vai falar do Dudu que ria com ela, que brincava com ela, que era o melhor amigo dela. E eu também vou lembrar. Com carinho, Joana. PS. A Clara deixou um desenho para você. Tá aí dentro do envelope. Ela disse que é você e ela de mãos dadas. Ela disse que mesmo longe, vocês ainda vão ser amigos. Seu Augusto parou. Eduardo estava tremendo. Tem um desenho aqui, disse seu Augusto, a voz embargada. Descreve. Seu Augusto olhou para o papel. Rabiscos infantis. 2 bonecos de palito. Um grande. Um pequeno, de mãos dadas. Embaixo, com letras tortas, Dudu plus Clara, betis amigo para sempre. Eduardo desmoronou. Segurou a carta, apertou contra o peito, e algo dentro dele quebrou. Mas dessa vez, não foi a dor que quebrou, foi a covardia. Eduardo levantou-se. Augusto. Sim, senhor. Você sabe onde a Joana mora? Sei. Ela deixou o endereço na ficha de contratação. Me leva lá. Agora. Senhor, agora. Seu Augusto acenou. Vou buscar o carro. Eduardo pegou o casaco, desceu a escada. E pela primeira vez em 7 anos, Eduardo Monteiro não ia desistir. Não ia deixar o medo vencer. Ia lutar, mesmo cego, mesmo perdido, mesmo sozinho. Ia lutar pela única coisa que importava: amor. O carro arrancou em alta velocidade. Eduardo estava no banco de trás, segurando a carta de Joana com tanta força que o papel amassava. O desenho de Clara estava dobrado no bolso do paletó, perto do coração. Quanto tempo até lá? Perguntou ansioso. Uns 25 minutos, doutor. Ela mora em Pirituba. Anda mais rápido. Senhor, tem limite de... Eu pago a multa. Anda. Seu Augusto pisou fundo. Eduardo segurava a alça da porta. O corpo tenso, a respiração acelerada. A cada segundo que passava, o medo crescia. E se ela já tiver ido embora? E se for tarde demais? De novo. Ele balançou a cabeça, afastando o pensamento. Não, não dessa vez. Dessa vez ele ia chegar a tempo. Dessa vez ele ia dizer o que precisava ser dito. O trânsito começou a engrossar. Buzinas. Freadas bruscas. O que está acontecendo? Perguntou Eduardo. Acidente na frente. A via está interditada. Não! Eduardo socou o banco. Tem outro caminho? Tem, mas vai demorar mais. Então eu vou a pé. Doutor, o senhor não pode...
Eduardo já estava abrindo a porta. Seu Augusto saiu correndo, segurou o braço dele. Doutor Eduardo, o senhor não conhece o caminho. Está no meio de uma avenida movimentada. Então me guia. O senhor não está pensando direito. Eu sei exatamente o que estou fazendo. Eduardo virou o rosto na direção dele. Eu passei 7 anos fugindo, 7 anos desistindo, e eu não vou desistir dessa vez. Então você ou me guia, ou eu vou sozinho. Seu Augusto olhou para ele, viu a determinação, a urgência. Suspirou. Tá bom, vem comigo. Pegou o braço de Eduardo e começou a guiá-lo pela calçada. 3 passos à frente. Cuidado com o degrau. Agora vira à direita. Tem gente vindo, espera. Agora vai. Eduardo seguia rápido, tropeçando, batendo o ombro em postes, em pessoas. Com licença, desculpa. Alguém resmungou. Outro xingou. Eduardo não parou. Seu Augusto acelerou o passo. Senhor, são ainda uns 15 quarteirões. Então vamos logo. Eles correram. Eduardo segurava firme no braço de seu Augusto, confiando cegamente, literalmente, no guia. A bengala que ele nunca usava batia no chão, desajeitada, alertando os obstáculos. As pessoas olhavam. Alguns paravam, curiosos, preocupados. Esse homem tá bem? Perguntou alguém. Tô, gritou Eduardo. Só tô atrasado, continuaram. 10 quarteirões, 9, 8. Eduardo ofegava. Não estava acostumado a correr. Não fazia isso há anos, mas não parou. Quanto falta? Perguntou, entre um fôlego e outro. 5 quarteirões. Aguenta firme, doutor. Eduardo acenou, apertou o passo. E então começou a chover, grosso, forte, daquelas chuvas de fim de tarde que enchem rua e viram caos. Senhor, a gente devia procurar abrigo. Não! Eduardo continuou, encharcado, escorregando, tropeçando em poças. Caiu. O joelho bateu forte no chão molhado. Dor aguda. Doutor! Seu Augusto o ajudou a levantar. Tô bem, vamos. Senhor, o senhor está sangrando. Eu disse que tô bem. Eduardo levantou, mancando, mas seguiu. 3 quarteirões. 2. Tá perto! Gritou seu Augusto. Mais um quarteirão. Eduardo acelerou, ignorando a dor, ignorando o cansaço, ignorando tudo que não fosse chegar até ela. Ali, seu Augusto apontou. Número 428. Portão verde. Eduardo correu. Bateu no portão. Joana! Silêncio. Bateu de novo. Joana, abre. Nada. Ele segurou as grades do portão desesperado. Joana, por favor! A porta da casa ao lado se abriu. Uma mulher idosa apareceu. Quem é o senhor? Eu tô procurando a Joana. Joana Martins. Ela mora aqui? A mulher hesitou. Morava. Mas ela foi embora. O mundo parou. Eduardo sentiu o chão sumir. O quê? Ela saiu de manhã cedo, com a menina. Levou 2 malas e foi embora. Para onde? Não sei. Ela não disse. Eduardo cambaleou. Seu Augusto segurou ele. Não, não pode ser. Ele tinha chegado tarde. De novo. Sempre tarde. Eduardo soltou o portão. Escorregou até o chão molhado. Encostou a cabeça nas grades. E ficou ali, debaixo da chuva, encharcado, derrotado. A carta de Joana no bolso estava molhada, o desenho de Clara amassado. Amigo para sempre. Mas não era para sempre. Era até o destino decidir separar. E o destino sempre decidia. Eduardo cobriu o rosto com as mãos. Seu Augusto ajoelhou ao lado dele sem saber o que dizer. A chuva caía, forte, implacável, e Eduardo, pela primeira vez, desejou que a chuva o levasse embora. Mas então, um som, pequeno, agudo. Dudu? Eduardo levantou a cabeça. Dudu! É ele, mãe! É o Dudu! Passos correndo, rápidos, infantis. Eduardo virou o rosto na direção do som. Clara! A menina parou na frente do portão, do outro lado das grades, de olhos arregalados. Dudu! O que você está fazendo aqui? Eduardo se levantou, cambaleando, segurou as grades. Clara, você ainda está aqui? Tô. A gente ia embora hoje de tarde, mas o ônibus atrasou. Eduardo sentiu as pernas fraquejarem. O ônibus atrasou.
Se o ônibus tivesse saído no horário, ela já estaria longe. Ele teria perdido. Mas o ônibus atrasou. E ele chegou a tempo. Joana apareceu correndo, puxando uma mala, com a outra mão segurando um guarda-chuva quebrado. Clara, eu pedi para você não sair. Ela parou. Viu Eduardo, encharcado, de terno destruído, cabelo colado na testa, joelhos sangrando, mãos agarradas nas grades. Doutor Eduardo? Ele virou o rosto na direção dela. Joana, ela largou a mala, correu até o portão, abriu. Eduardo entrou cambaleando. O que o senhor está fazendo aqui? Eu vim te buscar. Como? De carro, mas tinha trânsito. Então eu vim correndo. Correndo! Joana olhou para os joelhos dele, o sangue misturado com a chuva. O senhor está ferido. Não importa. Como assim não importa? Eduardo deu um passo à frente. Tropeçou. Joana segurou ele. Doutor Eduardo, o senhor precisa... Não vai embora, interrompeu ele a voz desesperada. Joana ficou em silêncio. Não vai, repetiu Eduardo. Por favor. Doutor, eu não posso ficar. A sua irmã... Dane-se a minha irmã. Joana piscou. O senhor não está pensando direito? Eu estou pensando melhor do que nunca. Eduardo segurou os ombros dela. Eu passei 7 anos morto. 7 anos fingindo que estava vivo. E aí você apareceu. E a Clara. E vocês me acordaram. Doutor, e eu sei que a Renata disse coisas horríveis. Eu sei que ela tentou te humilhar. Eu sei que eu deveria ter te defendido e não defendi. E eu sinto muito mesmo. Mas eu não vou deixar ela destruir isso. Não de novo. O senhor não pode escolher entre mim e a sua irmã. Eu já escolhi! Eduardo apertou os ombros dela. Eu escolho você. Eu escolho a Clara. Eu escolho viver. Joana sentiu as lágrimas escorrerem. Mas e a interdição? E o patrimônio? E... Eu não ligo! Eduardo quase gritou. Ela pode ficar com tudo. Com a empresa, com a casa, com o dinheiro. Eu não ligo. Porque nada disso importa se eu tô sozinho. Clara, que assistia tudo de olhos arregalados, puxou a barra do casaco de Eduardo. Dudu? Ele abaixou a mão. Encontrou a cabeça dela. Acariciou. Oi, Clara. Você veio me buscar? Vim. Por quê? Eduardo respirou fundo. Porque eu não quero jantar sozinho nunca mais. Clara sorriu. Então a gente não vai embora? Eduardo olhou para Joana. Mesmo sem enxergar, era como se a visse. Não sei. Depende da sua mãe. Joana cobriu a boca com a mão, lutando contra o choro. Doutor Eduardo, eu não sou a Beatriz. A Clara não é o Theo. A gente não vai substituir ninguém. Eu sei. E a gente não vai consertar sua vida. Eu sei. E a gente é pobre. A gente não tem nada para oferecer, além de tudo, interrompeu Eduardo. Você tem tudo para oferecer. Tem luz, tem vida, tem amor. A palavra caiu entre eles como uma bomba. Joana ficou em silêncio. O senhor está falando sério? Eduardo acenou. Mais sério do que qualquer coisa na minha vida. Joana olhou para Clara, depois para Eduardo, depois para seu Augusto, que assistia tudo emocionado. Eu tenho medo, sussurrou Joana. Eu também. Medo de que isso acabe, de que a sua irmã ganhe, de que... Eduardo segurou o rosto dela com as 2 mãos. Então a gente tem medo junto, mas não desiste. Joana sentiu as lágrimas transbordarem e então fez a única coisa que podia fazer. Abraçou ele, forte, desesperada, como quem se agarra à vida. Eduardo abraçou de volta. Clara, no meio dos dois, gritou, "Grupo abraço!" e abraçou as pernas dos dois. Seu Augusto, de longe, limpou uma lágrima. E ali, debaixo da chuva, no meio de uma rua qualquer em Pirituba, 3 pessoas que não tinham nada encontraram tudo. Uma semana depois, Eduardo enfrentou Renata. Ela chegou à mansão com os papéis de interdição. Eduardo estava esperando, na sala de estar, de pé, firme, com Joana ao lado, e Clara no colo. Renata parou na porta. "Eduardo, eu não vou assinar", disse ele. "Se você não assinar, eu entro com o processo." "Então entra."
Eduardo deu um passo à frente. E eu vou lutar. Vou contratar os melhores advogados. Vou provar que eu tô no meu perfeito juízo. E vou ganhar. Renata piscou, surpresa. Você não tá pensando direito. Eu tô pensando melhor do que em 7 anos. Eduardo segurou a mão de Joana. E eu tô cansado de viver com medo. Medo de sentir, medo de perder, medo de viver. Eu não vou mais ter medo. Renata olhou para Joana, depois para Clara, depois para Eduardo. E viu. Viu algo que ela não via havia anos. Luz nos olhos dele. Mesmo cegos, eles brilhavam. Você realmente gosta delas, sussurrou Renata. Eu amo elas, corrigiu Eduardo. Renata ficou em silêncio. Depois suspirou. Guardou os papéis na bolsa. Você é um idiota. Eu sei. Se ela te machucar, ela não vai. Renata olhou para Joana. Se você machucar meu irmão, eu acabo com você. Joana levantou o queixo. Eu nunca vou machucar ele. Renata acenou. Depois olhou para Eduardo. Eu ainda acho que você está cometendo um erro. Talvez. Mas é meu erro. Minha escolha. Minha vida. Renata respirou fundo. E pela primeira vez, sorriu. Um sorriso pequeno, triste, mas real. Mas tá bom, maninho. Você venceu? E saiu. Eduardo ficou parado, processando. Ele tinha vencido. Joana apertou a mão dele. Clara puxou o rosto dele. Dudu? Sim, Clara. Agora a gente pode jantar junto todo dia? Eduardo sorriu. Todo dia. Para sempre? Eduardo olhou para Joana. Ela sorriu. Para sempre, disse Eduardo. E pela primeira vez em 7 anos, ele acreditou. 6 meses depois. A mansão tinha mudado. Ainda era grande. Ainda era luxuosa. Mas agora vivia. O corredor que antes ecoava apenas passos solitários, agora tinha marcas de patinhas de cachorro no mármore recém-encerado. Seu Augusto tinha desistido de limpar a cada 5 minutos. Sol corria demais. A sala de estar, antes impecável e intocável, agora tinha almofadas jogadas no chão, blocos de montar espalhados e um forte cheiro de pipoca que Clara tinha insistido em fazer e queimado na noite anterior. A biblioteca tinha desenhos de Clara colados nas estantes baixas. Eduardo pediu para deixarem ali. Dizia que dava cor ao ambiente. E a mesa de jantar. A mesa de jantar não tinha mais 16 cadeiras vazias. Tinha 3 ocupadas. Sempre. Eduardo na cabeceira, Clara à direita, Joana à esquerda. Todo dia, às 7 da noite, sem falta. Naquela quinta-feira, Eduardo estava no escritório quando ouviu os passos conhecidos. Rápidos, leves, infantis. Dudu, Dudu! Ele tirou os fones de ouvido, sorrindo. Clara, o que foi agora? Ela entrou correndo, ofegante. Eu aprendi uma coisa nova. É mesmo? É, quer ver? Quero. Clara subiu no colo dele. Agora com 3 anos quase não cabia mais, mas insistia. Pegou a mão dele e colocou na própria cabeça. Tá sentindo? Eduardo passou a mão. Algo diferente, mais liso. O que é? Maria Chiquinha, gritou Clara orgulhosa. A mãe fez, ficou bonita. Tenho certeza que ficou linda. Como você sabe se não vê? Eduardo sorriu. Porque tudo em você é lindo. Clara deu risada. Aquela risada gostosa que ele conhecia de cor. Você fala isso porque gosta de mim. Gosto mesmo. Quanto? Muito. Mais que pipoca? Eduardo riu. Mais que pipoca. Mais que sol? Ei, não compara. Sol também é importante. Como se tivesse ouvido o nome, o cachorro entrou no escritório já enorme, 8 meses e pesando 15 quilos, e colocou a cabeça no joelho de Eduardo pedindo carinho. Eduardo coçou a orelha dele. E aí, amigão? Sol balançou o rabo, derrubando o cesto de lixo. Clara desceu do colo, rindo. Sol, você é bagunceiro! Eduardo balançou a cabeça, sorrindo. A vida agora era assim, bagunceira, barulhenta, imprevisível. E ele não queria de outro jeito. À noite, como sempre, jantaram juntos. Clara contou que tinha aprendido a escrever o nome dela na escolinha. 3 letras, mas era um começo.
Joana contou que a vizinha tinha comentado que aquela menina era muito bem educada. Clara tinha aberto a porta para ela e dito muito obrigada quando ganhou uma bala. Eduardo contou que a empresa tinha fechado um contrato grande, mas que ele tinha delegado a maior parte da negociação para o novo CEO. O senhor não quis participar? Perguntou Joana, surpresa. Quis, mas percebi que eu não preciso mais controlar tudo. Eu confio na equipe. E eu quero tempo para outras coisas. Que outras coisas? Eduardo sorriu. Jantar com vocês, brincar com a Clara, passear com o sol, viver. Joana segurou a mão dele por cima da mesa. Eu tô orgulhosa do senhor. Para de me chamar de senhor. Me chama de Eduardo. Eu tento, mas é difícil. O senhor é tão formal. Eu era. Agora eu tô virando outra pessoa. Uma pessoa melhor, disse Joana, suave. Eduardo apertou a mão dela. Clara, observando tudo, franziu o nariz. Vocês estão de mãos dadas de novo. Estamos, disse Eduardo. Por quê? Porque eu gosto da sua mãe. Quanto? Muito. Mas que pipoca! Joana riu. Eduardo fingiu pensar. Empate técnico. Joana deu um tapa de brincadeira no braço dele. Clara revirou os olhos como se fosse a pessoa mais velha da mesa. Adultos são esquisitos. Depois do jantar, enquanto Joana dava banho em Clara, Eduardo foi até a varanda. Sentou-se na cadeira de balanço. Sol deitou aos pés dele. Eduardo ouviu os grilos, o vento nas árvores, a risada de Clara lá dentro. E percebeu. Estava em paz. De verdade. Não era a ausência de dor. A dor ainda existia. A saudade de Beatriz e Theo ainda apertava o peito às vezes. Mas agora ele sabia que dor e felicidade podiam coexistir, que era possível lembrar do passado sem ser destruído por ele, que era possível amar de novo sem trair quem se foi. Joana apareceu, segurando 2 xícaras de chá. Posso sentar? Sempre. Ela sentou ao lado dele. Entregou uma xícara. A Clara dormiu rapidinho hoje. Estava cansada. Criança de 3 anos não para. Verdade. Joana bebeu um gole. Eduardo? Eu posso perguntar uma coisa? Sempre pode. Joana hesitou. Você ainda pensa neles? Na Beatriz e no Theo? Eduardo ficou em silêncio por um momento. Penso. Todo dia. E dói. Dói, mas diferente. Antes doía porque eu achava que não merecia viver, que eu devia ter morrido com eles. Ele respirou fundo. Agora dói porque eu sinto falta. Mas não me paralisa mais. Joana acenou em silêncio. Você acha que eles ficariam felizes de ver você assim? Eduardo sorriu. A Beatriz ia adorar a Clara. Ia achar ela engraçada, esperta, teimosa. E ia dizer que eu preciso ser mais firme na educação. Joana riu. E ela teria razão. Tem! Eduardo virou o rosto na direção dela. E ela ia gostar de você. Joana sentiu o peito apertar. Como você sabe? Porque você é tudo que ela era. Forte, corajosa, cheia de luz. Ele segurou a mão dela. E ela ia querer que eu fosse feliz, que eu vivesse, que eu amasse de novo. Joana sentiu as lágrimas queimarem. Eu tenho medo, às vezes. De quê? De não ser suficiente, de não conseguir preencher o vazio. Eduardo puxou ela, abraçou. Você não precisa preencher vazio nenhum. Você não é substituta. Você é você. E isso é tudo que eu preciso. Joana escondeu o rosto no ombro dele. Chorou baixinho. Eduardo segurou firme. Deixou ela chorar. Não disse nada. Apenas ficou ali. Porque era isso que o amor fazia. Não consertava, não preenchia, não substituía. Apenas ficava. Beio, seis, Besteljoun. Alguns dias depois, numa tarde de sábado, Eduardo chamou Joana e Clara para a sala de estar. Eu tenho uma coisa para falar com vocês. Clara sentou no sofá, balançando as perninhas. É surpresa? Mais ou menos. Joana sentou ao lado da filha, curiosa. Eduardo ficou de pé, nervoso. Passou a mão pelo cabelo. Respirou fundo. Eu conversei com a Renata. A gente fez as pazes. Ela ainda acha que eu sou idiota, mas aceitou. Aceitou o quê?
perguntou Joana. Eduardo tirou algo do bolso, uma caixinha pequena, aveludada. Joana arregalou os olhos. Eduardo, ele ajoelhou. Abriu a caixinha, virada na direção dela, mesmo sem enxergar. Joana Martins, eu sei que a gente se conheceu de um jeito nada convencional. Eu sei que você veio pra cá só pra trabalhar. Eu sei que eu fui um idiota no começo, que eu deixei minha irmã te humilhar, que eu... Eduardo, respira, disse Joana, rindo e chorando ao mesmo tempo. Ele respirou. Você me salvou, você e a Clara. Vocês me ensinaram a viver de novo, e eu não quero passar um dia sequer sem vocês. Então, você aceita casar comigo? Silêncio. Clara gritou. Fala sim, mãe. Joana tampou a boca rindo. Clara, fala! Joana olhou para Eduardo. Viu a vulnerabilidade, o medo, a esperança. Você tem certeza? Perguntou ela, a voz trêmula. Absoluta. E a Renata? Já brigou comigo, já aceitou, já comprou presente. E o seu passado? Vai estar sempre comigo, mas não me impede de ter futuro. Joana respirou fundo. Então sim. Eduardo sorriu, o sorriso mais largo que ela já tinha visto. Sim, sim. Ele levantou, pegou ela no colo, girou. Clara pulou do sofá gritando, vai ter casamento, vai ter casamento. Sol latiu, entrando na animação, sem entender nada. Eduardo colocou Joana no chão, segurou o rosto dela. Eu te amo. Pela primeira vez desde que se conheceram, ele disse. Joana sentiu o mundo parar. Eu também te amo. E se beijaram. Clara fez eca, mas estava sorrindo. 3 meses depois, num sábado ensolarado de primavera, Eduardo e Joana se casaram. Não foi uma festa gigante. Não teve 300 convidados. Não teve pompa. Foi simples, intimista, verdadeiro, na varanda da mansão, decorada com flores brancas. 20 pessoas. Família de Joana, seu Augusto, alguns amigos próximos, e Renata, que chorou, mas fingiu que era alergia. Clara foi a daminha, de vestido rosa, jogando pétalas para todo lado, inclusive em cima do sol que tentava comer. Eduardo usava terno claro. Joana, vestido simples de renda branca. Quando ela entrou, ao som de violino, Eduardo virou o rosto na direção dela e sorriu. O celebrante começou a cerimônia. Eduardo e Joana trocaram alianças, trocaram votos. Eu prometo te fazer rir todo dia, disse Joana. Eu prometo jantar com vocês sempre, disse Eduardo. Eu prometo não ter medo. Eu prometo viver. E se beijaram. Todos aplaudiram. Clara gritou, agora o Dudu é meu pai! Eduardo abaixou, pegou ela no colo. Se você quiser. Eu quero! Ele abraçou ela, forte, e Joana abraçou os dois. E ali, cercados de amor, de luz, de vida, Eduardo Monteiro percebeu que tinha encontrado o que procurava a vida toda. Não era riqueza, não era sucesso, não era perfeição, era lar. 5 anos depois, Eduardo estava sentado na varanda como sempre, ouvindo o som do jardim. Mas agora não estava sozinho. Clara, com 8 anos, lia um livro em voz alta para ele. Ela tinha se tornado a leitora oficial. Joana estava ao lado, tricotando, tinha aprendido com a sogra. E no colo de Eduardo, dormindo, um bebê, Theo, 2 meses. Sim, eles tinham tido um filho. Um milagre que ninguém esperava. Quando Joana descobriu a gravidez, Eduardo chorou por 3 dias seguidos. Não de tristeza, de medo, de alegria, de tudo misturado. Ele tinha medo de que o passado voltasse, de que a dor o paralisasse, mas não voltou, porque esse Theo era diferente. Esse Theo tinha chegado, tinha nascido, tinha gritado forte anunciando ao mundo que estava vivo, e Eduardo tinha segurado ele pela primeira vez e sussurrado, oi filho, eu sou seu pai, e eu prometo que eu vou estar aqui, sempre. Agora, na varanda, com o sol se pondo, Eduardo segurava o bebê e escutava Clara ler. Joana parou de tricotar e olhou para eles, para o marido, para a filha, para o bebê, para o cachorro deitado aos pés deles, e pensou,
Como a vida muda. 5 anos atrás, ela era uma faxineira desesperada, tentando sobreviver. Agora era esposa, mãe de 2, dona de um lar cheio de amor. No que você está pensando? Perguntou Eduardo, sem tirar a mão do bebê. Em como a gente chegou até aqui. Foi difícil, foi, mas valeu. Eduardo sorriu. Valeu muito. Clara parou de ler. Dudu! Sim, você é feliz? Eduardo ficou em silêncio. Sentiu o peso do bebê no colo. Ouviu a respiração de Joana. Sentiu a presença de Clara. E respondeu, com toda a certeza do mundo. Sim, eu sou muito feliz. Clara sorriu. Eu também. E voltou a ler. Eduardo encostou a cabeça na cadeira. Fechou os olhos que não enxergavam. Mas pela primeira vez na vida, ele via tudo. Via o amor, via a luz, via o futuro. E agradeceu. Agradeceu por ter sobrevivido ao acidente. Agradeceu por ter encontrado Joana. Agradeceu por Clara ter invadido sua mesa de jantar. Agradeceu por ter aprendido que recomeçar era possível, que amar de novo era possível, que viver era possível. E naquela varanda, cercado de tudo que importava, Eduardo Monteiro finalmente entendeu o sentido da vida. Não era não sofrer, não era não perder, era continuar, mesmo quando dói, mesmo quando parece impossível, mesmo quando você está cego, sozinho e perdido. Continuar, porque em algum lugar no fim do túnel, uma menina de 2 anos está esperando, com um sorriso espontâneo e uma pergunta simples. Você está sozinho? Eu sento com você. E tudo muda. Às vezes, a salvação chega de mãos pequenas, cheiro de shampoo infantil e uma teimosia inabalável. E muda tudo, para sempre. Se essa história tocou você, deixa um like, comenta qual momento te emocionou, compartilha com quem precisa ouvir. E se inscreve para mais histórias que aquecem o coração, porque ninguém precisa atravessar a vida sozinho. Obrigado por estar aqui. Até a próxima história.